Todo grande poder começa com uma verdade incômoda. O mundo não é como gostaríamos que fosse, mas como ele realmente é. Foi isso que descobri quando, em um momento de profunda frustração na minha carreira, tropecei nos escritos de Nicolau Maquiavel. Aquele filósofo florentino do século XVI, tão incompreendido e demonizado, acabou se tornando o mentor que eu nunca tive. Você provavelmente já ouviu sobre Maquiavel. Talvez tenha escutado que ele defendia que os fins justificam os meios, ou que era um defensor da crueldade no exercício do poder. Mas o que descobri foi muito mais profundo e transformador do que esses clichês simplistas que reduzem o pensamento de um dos maiores estrategistas políticos da história. A primeira lição que aprendi com Maquiavel foi a de enxergar a realidade sem filtros. Em O Príncipe, ele escreve: muitos imaginaram repúblicas e principados que nunca se viram nem jamais foram reconhecidos como verdadeiros. Vai tanta diferença entre como se vive e como se deveria viver, que quem se preocupa com o que se deveria fazer, em vez do que se faz, aprende antes a ruína própria do que a preservação. Essa passagem me atingiu como um choque elétrico. Quantas vezes eu havia fracassado por acreditar que as pessoas agiriam como deveriam, e não como realmente agem. Quantas promoções perdi por confiar em promessas baseadas em ideais, não na natureza humana real. O mundo corporativo moderno, assim como a Florença do século XVI, não é um lugar para ingênuos. Quando comecei a observar meus colegas, chefes e parceiros comerciais pela lente maquiavélica, padrões começaram a emergir. Percebi que, na maioria das vezes, as pessoas não são movidas por elevados princípios morais, mas por interesses pessoais. Não por maldade, mas porque essa é a natureza humana em sua forma mais básica. Maquiavel me ensinou que aceitar essa realidade não é cinismo, é sabedoria. É a diferença entre navegar o mundo como ele é, em vez de bater repetidamente contra as rochas de como gostaríamos que fosse. A segunda lição veio quando analisei o conceito maquiavélico de virtude. Diferente da virtude cristã, a virtude Maquiavel representa a capacidade de agir decisivamente no momento certo, adaptando-se às circunstâncias com flexibilidade. Ele escreve: um homem que queira fazer profissão de bondade em tudo, arruína-se necessariamente entre tantos que não são bons. Isso não significa abandonar a ética, mas entender que diferentes contextos exigem diferentes abordagens. No trabalho, parei de me prender rigidamente a um único estilo de liderança. Com alguns membros da equipe, a autoridade clara funcionava melhor. Com outros, a colaboração gerava resultados superiores. Essa flexibilidade, longe de ser falta de caráter, era exatamente o que Maquiavel prescrevia: adaptabilidade estratégica. A terceira lição surgiu do famoso dilema maquiavélico: é melhor ser amado ou temido? Sua resposta, frequentemente mal interpretada, contém uma nuance crucial. Responder-se-ia que se deveria ser uma e outra coisa, mas como é difícil combiná-las, é muito mais seguro ser temido do que amado, quando se tem de desistir de uma das duas. Apliquei esse princípio não buscando inspirar medo, mas entendendo que respeito e limites claros são fundamentais. Parei de buscar aprovação a todo custo e comecei a estabelecer fronteiras. O resultado? Mais respeito profissional e relacionamentos mais saudáveis, não menos. A quarta lição transformou minha relação com a fortuna, o acaso, a sorte, as circunstâncias fora de nosso controle. Maquiavel escreve: comparo a fortuna a um desses rios impetuosos que, quando se encolerizam, alagam as planícies, destroem as árvores e os edifícios, arrastam terras de um lado para levar a outro. Todos fogem diante dele, todos cedem ao seu ímpeto sem poder opor-lhe qualquer obstáculo. Mesmo assim, nada impede que, voltando à calma, os homens tomem providências, construam barreiras e diques, de modo que, quando a cheia se repetir, ou o rio se mantenha no seu canal, ou seu ímpeto não seja tão livre nem tão danoso. Entendi que não podemos controlar todas as circunstâncias, mas podemos nos preparar para elas. Comecei a construir diques na minha vida: economias de emergência, habilidades diversificadas, relacionamentos estratégicos, para quando os rios da fortuna transbordassem. Essa preparação para o imprevisível, esse reconhecimento dos limites do controle humano, me trouxe uma serenidade que nunca havia experimentado.
No mundo onde muitos se prendem a ilusões confortáveis sobre a natureza humana e o funcionamento do poder, as lições de Maquiavel oferecem uma bússola para navegar a realidade com eficácia. E no próximo capítulo, vou revelar como suas estratégias para lidar com aliados e adversários revolucionaram minha compreensão dos relacionamentos pessoais e profissionais, me permitindo alcançar uma influência que jamais imaginei possível. Por que manter aparências e alianças estratégicas mudou minha vida? Você já sentiu que está jogando xadrez enquanto todos ao seu redor jogam damas? Foi exatamente assim que me senti quando comecei a aplicar a quinta lição que aprendi com Maquiavel, a arte de construir e manter alianças estratégicas. Maquiavel escreveu: um príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada quando isso se lhe torne prejudicial, e quando as causas que o determinaram cessem de existir. Esta passagem, frequentemente citada para pintar Maquiavel como defensor da desonestidade, na verdade, contém uma sofisticada compreensão dos relacionamentos políticos e sociais. O que ele realmente ensina é a importância da adaptabilidade e da autopreservação em um mundo onde nem todos honram seus compromissos. Em minha vida profissional, isso se traduziu não em quebrar promessas, mas em ser estratégico sobre quais compromissos assumir e com quem. Parei de fazer alianças baseadas apenas em simpatia momentânea e comecei a avaliar o histórico de integridade das pessoas, seus interesses reais e a sustentabilidade de nossas parcerias a longo prazo. A sexta lição veio do conselho de Maquiavel sobre aparências. Todos veem o que tu aparentas, poucos sentem o que tu és. Inicialmente, interpretei isso como um incentivo à hipocrisia, mas, com o tempo, entendi sua verdadeira profundidade, a importância da reputação e da percepção pública. Comecei a gerenciar conscientemente como era percebido pelos outros. Não se tratava de falsidade, mas de compreender que nossa essência interior raramente é completamente apreendida pelos demais. Passei a comunicar mais claramente meus valores e intenções, sabendo que, sem esse esforço deliberado, seria inevitavelmente mal interpretado. Um exemplo prático: quando assumi um novo cargo de liderança, herdei uma equipe desmoralizada por promessas quebradas de gestões anteriores. Em vez de fazer grandes declarações sobre como seria diferente, segui o conselho maquiavélico. Os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque a todos cabe ver, mas poucos são os que sabem sentir. Todos veem o que parece ser, poucos o que és realmente. Assim, em vez de palavras, ofereci ações consistentes, pequenas promessas cumpridas, escuta genuína, reconhecimento justo. Gradualmente, a percepção da equipe mudou, não porque eu parecia diferente, mas porque demonstrava ser diferente através de ações concretas e consistentes. A sétima lição de Maquiavel revolucionou minha compreensão do conflito. Nunca se deve permitir que um problema avance para escapar de uma guerra, pois dela não se escapa, apenas se adia para a desvantagem própria. Em termos modernos, aprendi a enfrentar conflitos necessários em vez de adiá-los, esperando que se resolvessem sozinhos. Um colega constantemente sabotava meu trabalho com comentários depreciativos em reuniões. Meu instinto era evitar o confronto, esperando que o comportamento cessasse. Aplicando Maquiavel, entendi que este conflito era inevitável e que adiá-lo apenas fortalecia a posição do meu adversário. Solicitei uma conversa privada, apresentei evidências específicas do comportamento prejudicial e estabeleci consequências claras se continuasse. O respeito mútuo que se seguiu beneficiou não apenas a mim, mas toda a equipe. A oitava lição foi sobre o uso estratégico da generosidade. Maquiavel adverte: é muito mais seguro ser temido do que amado quando se tem de escolher entre as duas alternativas, mas deve-se evitar incorrer no ódio. E complementa: um príncipe deve mostrar-se amante das virtudes, dando acolhida aos homens virtuosos e honrando os que são excelentes em uma arte. Isso transformou minha abordagem ao reconhecimento e recompensas. Em vez de tentar ser universalmente generoso, o que Maquiavel adverte que leva à ruína, passei a ser estrategicamente generoso, reconhecendo publicamente realizações excepcionais, sendo liberal com elogios sinceros e específicos,
e usando minha influência para promover aqueles que demonstravam lealdade e competência. Esta generosidade estratégica não era manipulação, mas alocação inteligente de recursos limitados, meu tempo, atenção e poder de recompensa, para incentivar e fortalecer comportamentos que criavam valor. O resultado foi uma rede de relacionamentos baseada não apenas em afeição pessoal, mas em respeito mútuo e interesse compartilhado no sucesso coletivo. Talvez a lição mais surpreendente tenha sido sobre a importância das dificuldades e desafios. Maquiavel observa: os homens nunca fazem o bem a não ser por necessidade. Comecei a ver obstáculos não como impedimentos ao meu sucesso, mas como catalisadores necessários para a excelência. Quando nossa empresa enfrentou uma crise financeira severa, em vez de lamentar a situação, apliquei este princípio maquiavélico. A necessidade nos forçou a eliminar ineficiências que tolerávamos nos tempos de abundância, a inovar em áreas que havíamos negligenciado e a fortalecer relacionamentos com clientes-chave que havíamos dado como garantidos. A adversidade, vista pela lente maquiavélica, tornou-se o fundamento de nossa posterior prosperidade. As lições de Maquiavel sobre alianças e aparências nos oferecem um mapa para navegar a complexidade das relações humanas. Não como um manual para manipulação, mas como um guia para engajamento estratégico em um mundo onde intenções nem sempre se alinham com ações, onde percepções moldam realidades e onde a necessidade frequentemente precede a virtude. No próximo capítulo, revelarei a lição mais profunda e frequentemente negligenciada de Maquiavel, aquela que transcende estratégias individuais e nos conecta ao propósito mais amplo pelo qual ele realmente advogava, e como essa compreensão transformou não apenas meu sucesso, mas o significado por trás dele. O segredo de Maquiavel que mudou minha visão sobre poder e propósito. Existe um Maquiavel que poucos conhecem. Por trás do estrategista frio que muitos imaginam, encontrei um pensador profundamente preocupado com o bem comum. Esta revelação constituiu a 9ª lição que transformou não apenas minha eficácia, mas também meu propósito. Nos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, obra menos conhecida que O Príncipe, Maquiavel escreve: o bem comum, e não os interesses particulares, faz grandes as cidades. Esta perspectiva mais ampla me fez perceber que o verdadeiro poder duradouro não vem da manipulação para ganho pessoal, mas da capacidade de alinhar interesses individuais com objetivos coletivos maiores. Comecei a reexaminar meu trabalho não apenas como um meio para a ascensão pessoal, mas como um veículo para criar valor genuíno. Na posição de liderança que ocupava, passei a perguntar não apenas como isso me beneficia, mas como isso fortalece nossa equipe, nossa organização e nossos clientes. Percebi que, ironicamente, esta abordagem aparentemente menos egoísta produzia benefícios pessoais muito mais substanciais e duradouros. Minha influência cresceu, não pela acumulação direta de poder, mas pela capacidade de mobilizar outros em torno de objetivos que transcendiam interesses imediatos. Maquiavel estava certo. O bem comum não é apenas moralmente superior, mas estrategicamente mais eficaz. Um exemplo prático foi quando propus uma reorganização departamental que no curto prazo reduziria minha autoridade direta. Colegas me questionaram, confusos com minha aparente disposição em ceder poder. O que eles não entenderam imediatamente foi a lição maquiavélica em ação. Ao criar uma estrutura que funcionava melhor para a organização como um todo, estava construindo uma base de influência muito mais sólida que qualquer título formal poderia proporcionar. 6 meses depois, os resultados falaram por si. Nossa produtividade havia aumentado 40%. A rotatividade caiu pela metade e fui promovido para supervisionar não apenas meu departamento original, mas toda a divisão. O poder cedido retornou multiplicado. A 10ª e talvez mais profunda lição que extraí de Maquiavel foi sobre a natureza do tempo e da mudança. Ele observa: o tempo arrasta tudo consigo e pode transformar o bem em mal e o mal em bem. Esta compreensão da natureza cíclica e transformadora do tempo me libertou da tirania do momento presente. Fracassos deixaram de ser terminais e sucessos tornaram-se menos embriagadores
quando vistos através desta lente temporal expandida. Desenvolvi o que chamo de paciência estratégica, a capacidade de suportar reveses temporários enquanto mantenho o foco em objetivos de longo prazo. Quando perdi uma grande conta para um concorrente que fez promessas irrealistas, resisti ao impulso de fazer o mesmo para recuperar o negócio imediatamente. Em vez disso, fortaleci relacionamentos com clientes existentes, aprimorei nossa proposta de valor e esperei. 18 meses depois, aquele mesmo cliente retornou, agora desiludido com as promessas não cumpridas do concorrente e impressionado com nossa integridade consistente. O contrato que fechamos foi 3 vezes maior que o original. Maquiavel escreveu: nas ações de todos os homens, especialmente dos príncipes, onde não há tribunal para recorrer, o fim é que conta. Esta passagem, frequentemente mal interpretada como justificativa para atrocidades, na verdade contém uma verdade mais sutil. Somos julgados ultimamente pelos resultados que produzimos, não pelas intenções que proclamamos. Isso me ensinou a avaliar minhas decisões não pela pureza de motivos ou conformidade com regras abstratas, mas por suas consequências reais para todos os envolvidos. A ética maquiavélica, compreendida corretamente, não é ausência de moralidade, mas uma moralidade fundamentada na realidade e nas consequências, não em abstrações. A sabedoria final que extraí de Maquiavel foi sobre a virtude da autossuficiência. Ele aconselha: um príncipe sábio deve seguir caminhos traçados pelos grandes homens e imitar aqueles que foram excelentes. Paradoxalmente, este conselho para emular outros grandes líderes contém em si a semente da autossuficiência intelectual. Maquiavel me ensinou a estudar e aprender com outros, mas ultimamente a confiar em meu próprio julgamento informado pela realidade que observo, não por dogmas inquestionados ou opiniões populares. Esta autonomia intelectual se tornou minha vantagem competitiva em um mundo onde muitos ainda operam, baseados em suposições não examinadas sobre natureza humana. Poder e sucesso. O legado de Maquiavel em minha vida não foi me tornar mais manipulador, mas mais lúcido, não mais cínico, mas mais eficaz, não desconectado de valores, mas fundamentado em uma ética de resultados reais em vez de intenções proclamadas. Seu conselho mais famoso talvez seja: todos os profetas armados venceram e os desarmados pereceram. Para mim, isto simboliza a harmonia necessária entre ideais elevados e meios práticos para realizá-los. Visões sem estratégia são meros sonhos. Estratégia sem visão é mera manipulação. A grandeza vem da fusão dos dois. Se há uma mensagem final que gostaria de transmitir sobre o que aprendi com Maquiavel, é esta: o mundo não é um conto de fadas, mas tampouco é uma tragédia inevitável. É uma arena de possibilidades para aqueles que veem claramente, planejam estrategicamente, agem decisivamente e, acima de tudo, mantêm um propósito que transcende o interesse puramente pessoal. As 10 lições de Maquiavel me ensinaram que o verdadeiro poder não vem da manipulação ou coerção, mas da capacidade de ver e navegar a realidade como ela é, enquanto trabalha para torná-la o que poderia ser. Nesse equilíbrio entre o real e o ideal, encontrei não apenas eficácia, mas significado. E talvez seja essa a maior lição que este filósofo florentino, escrevendo há mais de 500 anos, ainda tem para nos ensinar hoje. Não é sobre ser bom ou mau, idealista ou pragmático. É sobre ser eficaz, a serviço de um propósito digno. É sobre compreender que o poder, quando corretamente concebido e utilizado, não é o fim, mas o meio pelo qual transformações significativas podem ser realizadas em um mundo que raramente se dobra facilmente a nossas aspirações, mas que pode ser moldado por aqueles com a sabedoria para compreendê-lo como realmente é.